Olá, sétimos anos, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem para continuarmos os nossos estudos. E hoje estou aqui para continuar a falar para vocês sobre os números racionais. Os números racionais têm uma grande gama de conhecimento que nós temos que ter. Então eu vou reforçar muito daquilo que já foi dito na aula passada. Vou dar alguns exemplos um pouco mais especificados de como trabalhar com esses números, para que a gente siga adiante com firmeza naquilo que estamos aprendendo, ok? Então, olha só, os números racionais, lembrando da aula passada, são todos aqueles números que podem ser representados na forma de fração. E eles são representados pela letra Q, de quociente. Então, todos os números que é possível de ser escrito em forma de fração são números racionais. Então nós vamos ver hoje estas possibilidades para melhor reconhecer um número racional. Então veja bem aqui, ó. São racionais. Eu fiz um esqueminha aqui, um resumo, para mostrar para vocês como identificar um número racional. São racionais. Quando eu digo são racionais, eu estou dizendo quais elementos numéricos que pertencem a este conjunto. Então, olha aqui, são racionais. São racionais todos os números inteiros. Todos os números inteiros positivos. Também pertencem aos racionais, também é um racional, todos os números inteiros negativos, tá? Todos os números inteiros negativos também são racionais. Também é um número racional aquele número que não é nem positivo nem negativo, que é o zero. Zero é um número racional também. Também é um número racional todas as frações. Aqui parece uma redundância, né? Mas olha só, eu coloquei todas as frações para você também lembrar que fração é um número racional. Porque às vezes o aluno não lembra que todo número pode ser escrito, todo número racional pode ser escrito em forma de fração. Então, por isso que eu coloquei, todos esses que eu coloquei aqui podem ser escritos em forma de fração. Mas para você melhor identificar o número racional, eu especifiquei aqui fração. Agora, dentro das frações também todas as frações positivas e todas as frações negativas também, tá? Frações positivas e negativas. Também pertence ao conjunto dos números racionais representados pela letra Q, todos os números decimais. Todos os números decimais. Aqui temos que ter um cuidado, porque tem gente que confunde número decimal com fração decimal. Daí muitas vezes quando eu pergunto o que é um número decimal, tem gente que responde, aquele que tem denominador 10, 100 ou 1000. Não, isso é fração decimal, tá? Todos os números decimais positivos, como também os negativos, tá bom? Então aqui eu tenho uma gama de mais ou menos tudo aquilo que pertence ao conjunto Q, que é dos números racionais. Todos os inteiros positivos, todos os inteiros negativos, o zero também, todas as frações positivas e negativas e todos os números decimais, que são os números com vírgula, positivo e negativo. Agora, então, eu vou fazer aquele desenho que eu fiz na aula passada, mas que eu coloquei poucos exemplos aqui dentro dele, e eu vou mostrar para vocês. Se você tiver uma lista de números e você tiver que localizar aonde que fica cada um, vai ficar mais ou menos assim, relembrando. Olha só. Eu tenho no centro um conjunto, isso aqui é o diagrama de Venn. Diagrama de Venn, alguns pronunciam.
Aqui dentro estão todos os números naturais, representados pela letra N. Estes aqui, todos eles, por sua vez, estão dentro de um outro conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. E estes, por sua vez, estão dentro de um conjunto maior ainda, que é o conjunto dos números racionais. Aqui estão os racionais. Perceba a relação. Esse está dentro desse, que está dentro desse, tá? Então, por exemplo, vou colocar alguns números aqui, ó. Mais um. Mais um é natural, mas é inteiro, então automaticamente já está aqui dentro. E sendo inteiro, ele também é racional, automaticamente já está aqui dentro. Então, o mais 5, o 0, o mais 2, o mais 3. Todos os números positivos e o zero são naturais. Sendo natural, ele já é inteiro e automaticamente ele já é racional, porque todos eles podemos escrever em forma de fração. Agora, aqui dentro, nesta faixa aqui, vão os números inteiros exclusivamente negativos, porque os positivos já estão dentro dele, aqui dentro do N. Então, por exemplo, o menos 1, o menos 5, o menos 2, o menos 3, o 0, mas o 0 já está dentro dele, porque já está dentro do N, tá? O menos 8, o menos 10, o menos 15. Então, olha só, agora eu tenho todos os números inteiros, positivos e negativos. Agora, nesta faixa aqui de fora, ficarão os números exclusivamente racionais. Porque os outros racionais inteiros positivos e negativos já estão aqui, tá? Então, por exemplo, aqui vem 8 terços, menos 4 quintos, 0,8, 1,3, 0,333 reticências, que aqui estão as dízimas periódicas, 42,89, menos 36,08, tá? Aqui estão todos os números racionais, então. Sendo que as frações irredutíveis, ou redutíveis ainda, mas as frações que ficam na forma de fração mesmo simplificando, positivas e negativas. Os números com vírgula são exclusivamente racionais. Mas também são racionais os inteiros negativos e os inteiros positivos. Todos estes aqui são números racionais. E todos eles é possível descrevê-los na forma de fração. Por isso que eles são racionais, tá? Ah, professor, mas se eu colocar o 0 aqui, está errado? Está errado, sabe por quê? Porque aqui estão os exclusivamente inteiros negativos. O 0, além de ser inteiro, ele é natural, então ele tem que estar aqui. Todo número, por exemplo, mais 15. O mais 15 é um número inteiro, mas eu não posso colocar ele aqui porque ele, além de ser inteiro, ele é natural. Então ele tem que estar aqui, ó, porque quem está aqui e aqui ao mesmo tempo. Como eu disse na aula passada, é como se fosse assim, ó. A sala de aula, você está aqui. Você pertence à turma N. Mas essa turma N está dentro do colégio, que seria o Z, que está dentro do terreno todo, sei lá, do bairro, por exemplo. Então, se você está aqui, nesse momento você está dentro do colégio e nesse momento você está dentro do bairro onde fica o colégio. É como se fosse assim, ok? Adiante então.
Vamos seguir o meu resumo aqui para eu não me perder. Para não esquecer de falar nada, porque tudo aqui é muito importante. Isso aqui serve para você identificar os números racionais, serve para você desenvolver o seu raciocínio e desenvolver também todas as operações matemáticas. Eu vou colocar uma observação aqui, ó, que é bem importante, tá? Dízimas periódicas. Dízimas periódicas, como, por exemplo, 4,32 reticências, também são números racionais. Isso aí eu já falei anteriormente. Também são números racionais. Também são números racionais, tá? Porque também é possível escrever em forma de fração. Aqui nós não vamos trabalhar o processo de você transformar uma dízima periódica em fração. Mas ela é possível sim. Se você colocar lá na sua calculadora rapidinho, 428 sobre 99. Lembrando que toda fração também é uma divisão. Então o que eu tenho aqui além de ter 428 99 avos? Eu tenho 428 dividido por 99. Se você fizer na calculadora rapidinho, 428 dividido por 99, a resposta vai dar 4,323232. Neste exemplo aqui, quem repete é o período 32, infinitamente, por isso dessas reticências, tá? Então eu fiz essa observação aqui só para você lembrar que toda dízima periódica é aquela onde repete sempre o mesmo período. Tem dízimas que não são periódicas, daí não fazem parte do conjunto dos números racionais. Mas toda dízima periódica, onde tem sempre o mesmo período que repete, às vezes é 888, 44444, aqui é 32 que repete infinitamente. Esse tipo de número que se chama dízima periódica também faz parte do conjunto Q, onde a gente diz assim, ó, isso aqui pertence ao conjunto Q. Lembrando que esse símbolo é de pertence. Pertence ao conjunto Q, ok? Então aqui era uma pequena observação que eu gostaria que você anotasse e registrasse na sua memória. Agora, vamos ver, aqui sim é que muitas vezes pega a falta de entendimento nisso que eu vou falar agora, tá? Nós vamos ver como é que eu faço as transformações de um número racional fracionário para decimal, de um decimal para fração, de um número inteiro para uma fração e vice-versa. Então, eu coloquei aqui como transformações. Não esqueça que tudo que falarmos aqui, estamos falando do conjunto Q, que agora, neste momento, é o maior conjunto que você já viu. Porque dentro do Q está o N, dentro do Q está o Z. Então vamos ver a primeira transformação aqui, ó. Vamos ver como é que eu transformo um inteiro, que também é racional, em fração. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque tem muita gente que está com dúvida lá nos exercícios que tem que fazer esse tipo de coisa. Então vamos ver como que eu transformo o inteiro em fração. Por exemplo, o número 2. Como é que eu transformo o número 2 em fração? O número 2 em fração pode ser 2 sobre 1, porque você sabe que embaixo de toda fração, quando não tem nada, tem 1, tá? Ou
eu posso ter obtido o número 2 da fração 4 sobre 2. Porque toda fração é uma divisão, então se você dividir 4 por 2, vai dar 2. Ou ainda, 8 quartos. 8 dividido por 4 é 2. Outro exemplo, menos 7. Como é que eu transformo menos 7 em fração? As mesmas possibilidades que eu coloquei aqui. Eu posso ter menos 7 sobre 1, virou fração. Eu posso ter menos 14 sobre 2, que virou uma fração. E tem infinitos outros exemplos. Então é assim que você transforma um inteiro em fração. Agora vamos ver como é que eu transformo uma fração em decimal. Então vamos lá. Fração em decimal. Lembrando que número decimal é todo número com vírgula. Como é que eu transformo uma fração em decimal? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma fração, 4 quintos. Para eu transformar 4 quintos em decimal, lembrando que toda fração é uma divisão, então eu faço sempre a divisão do numerador, que é o de cima, pelo denominador, que é o de baixo. Então, olha só. Eu venho no meu rascunho e divido 4 por 5. 4 por 5 não dá. O único momento que vai zero no quociente é quando eu tento dividir e não dá. Coloco uma vírgula aqui e transformo esse 4 em 40. Agora dá 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40 dá 0. Então transformei 4 quintos, é o mesmo que 0,8. Pronto. Transformei meu número racional fracionário em um número racional decimal exato ou decimal finito, como a gente diz, porque tem fim. Menos 12 sobre 5. Menos 12 quintos. Ó, estou dando um exemplo positivo e negativo. Você coloca o menos aqui no resultado para não esquecer. Porque quando só tem um sinal na fração, esse sinal continua infinitamente na sua resposta. Agora você vem aqui no seu rascunho e divide 12 por 5. 5 vezes 2, 10. Sobra 2. Não tem mais nada para baixar, coloca uma vírgula aqui e libera um zero aqui. Formei o 20. 5 vezes 4 dá 20 e sobrou 0. Pronto. Dividiu o numerador pelo denominador e deu menos 2,4. Ok? O último exemplo aqui, ó. 4... Opa, vamos fazer tudo de vermelho, né? Já que eu estava fazendo. Por exemplo, aqui, ó, 10 terços. Então, eu venho no meu rascunho e divido 10 por 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Coloca uma vírgula aqui, um zero. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Já tem vírgula aqui, coloca um zero aqui. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Já tem vírgula aqui, coloca um zero aqui. E aí, neste momento, você percebeu que vai dar uma dízima periódica, porque esse 3 nunca vai parar de repetir. Portanto, está comprovado de onde que pode vir uma dízima periódica. Por isso que eu escrevi na observação que toda dízima periódica também é um número racional. Então, estamos trabalhando com as transformações. Agora vamos ver como é que eu transformo um decimal em fração. Ó, vamos ver como é que eu transformo um decimal em fração. Deixa eu apagar aqui para não confundir.
para você não achar que eu já estou misturando. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, 0,7. Tem várias formas de você pensar nisso aqui, tem várias formas. Você pode pensar assim, leia 7 décimos. Como é que eu escrevo 7 décimos? Eu escrevo 7 décimos. Posso pensar assim. Mas eu também posso pensar assim. Eu tiro a vírgula, fica o 7. Uma casa decimal significa um zero no denominador, atrás do 1, formando 10. Duas casas decimais, 2 zeros, 100. Três casas decimais, 3 zeros, 1000 e assim por diante. Por exemplo, 2,36. Eu tenho 2 inteiros e 36 décimos. Agora, se eu esquecer essa vírgula aqui, ó, tira a vírgula. Se você tirar a vírgula, qual é o número que você tem? 236 sobre. Agora é 10, 100 ou 1000. Embaixo vai ser sempre assim, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Eu tenho duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, então aqui vai ter 2 zeros e é 100. 236 centésimos. 236, duas casas, centésimos. Se pedir para você mostrar na forma irredutível, irredutível é simplificada, aí você pode vir aqui, por exemplo, simplificar é dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então eu posso dividir por 2, por exemplo. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16. E aqui vai dar 50. Ainda não é irredutível. Posso dividir por 2 de novo. Aí 2 vezes 5, 10, 2 vezes 9, 18. E aqui vai dar 25. Pronto. Como 59 é um número primo, terminou e esta é uma fração irredutível. Mas isso você deve fazer quando o exercício está pedindo. Se não apenas transformar em fração, é isso aqui. Mas transformar em fração irredutível é chegar nesse aqui. Mais um exemplo. Menos 15,713. Ó, quando você tem que transformar um número decimal em fração, se ele já é negativo, continua com o negativo aqui. Agora você vai colocar a fração. Aqui em cima você escreve o número sem vírgula. O 1, o 5, o 7, o 1 e o 3. Agora aqui embaixo, atrás do 1, lembra, eu já coloquei 1 aqui porque aqui vai ser 10, 100 ou 1000 ou aí por diante. Agora eu vou contar as casas decimais. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zeros. Então eu formei 15.703 milésimos sobre 1000. É assim que se transforma um decimal em fração. Lembre que tanto decimal quanto fração é um número racional. Agora, por último, vamos ver como é que eu transformo. Ó, vou apagar só aqui primeiro, porque talvez alguém esteja copiando. Na forma de quociente. Lembrando que quociente é o resultado da divisão, então eu tenho que escrever o que está aqui na forma de divisão. Na forma de quociente irredutível. Veja bem, se eu tenho que escrever na forma de quociente, significa que eu tenho que escrever na forma de divisão. Mas se eu tenho que escrever na forma de divisão irredutível, significa que eu tenho que escrever na forma de fração. Então vamos ver aqui. Dois exemplos para finalizar. Por exemplo, você tem aqui, ó, mais 4 dividido por menos 8. Então você escreve o mais 4 sobre menos 8. Não esquecendo que toda fração é uma divisão. E numa divisão de sinais contrários, se um é mais, outro é menos, o resultado dá menos. E agora, irredutível. Dividir o de cima e de baixo pelo mesmo número. Aqui eu posso dividir tudo por 4.
Mas se você dividiu por 2 e depois por 2 de novo, não tem problema. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Temos aqui um quociente irredutível, menos 1/2. Depois, o último exemplo, menos 36 dividido por menos 8. Escrever na forma de quociente. Menos 36 sobre menos 8. Opa, toda fração é uma divisão. Na divisão de sinais iguais eu tenho positivo. É porque numa fração, 2 sinais você é obrigado a transformar em um só, tá? Agora eu vou dividir aqui tudo por 2, por exemplo. Porque os dois números são múltiplos de 2. Então aqui vai dar 18 e aqui vai dar 4. Opa, mas eu identifiquei que o 18 e 4 são múltiplos de 2 também. Então eu divido novamente, até não dar mais. Então aqui vai ficar mais 9 sobre 2. E é assim que eu transformo um quociente, uma divisão, na forma de uma fração irredutível. E tudo isso que nós vimos são exemplos de números racionais, ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido qualquer dúvida que tenha ficado. Dúvidas posteriores, apareça na nossa aula online com todas as suas dúvidas em mãos para esclarecermos. Os exercícios desta videoaula aqui, vai ser a lista número 3 que eu vou encaminhar juntamente com a aula, tá? Assista a aula, faça a lista número 3 e depois venha para a aula online para conferir os resultados dessa lista número 3. Bons estudos e até a próxima. Tchau!